Quero meditar com você Mateus capítulo 1, versículo 16, versículo 18 a 21 e versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Uma coisa que a gente precisa entender é que Maria, ela foi preparada para ser mãe de Jesus. Foi preparada. E interessante, né? Maria, ela carrega Jesus no seu ventre. Não precisou da participação de José. Não precisou. Então lembra, ela vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo, não através de José. Então Deus não está pedindo para José fazer relação sexual com Maria. Porque a coisa não está funcionando assim, olha, José, Maria, ela tem um voto de castidade, eu quero que você faça uma relação com ela, eu já falei com ela também, então vocês vão ter uma relação, porque através dessa relação virá Jesus. Não. A questão é a seguinte, José, ela vai receber um filho pela ação do Espírito Santo, então vai ter a participação de Maria, vai ter a participação do seu ventre. E se vai ter a participação de Maria, ela não pode ter pecado. Tem que ser uma mulher santa, então ela foi preparada. E por isso a igreja acredita que ela é a Imaculada Conceição. Ela nasce sem pecado. Por quê? Teria que ter a participação dela. Agora não teve a participação de José. Não houve participação ativa de José. Tanto é que José nasceu em pecado original. Maria não teve pecado original, José teve. Mas por que ele pôde ter o pecado original? Porque ele não participou. Não houve a participação dele ativa. Agora é claro, ele foi preparado da mesma forma que Maria. Veja que a Bíblia diz que ele era um homem justo. Para ser o esposo de Maria tinha que ser um homem justo. Esse homem foi preparado por Deus. Eu posso dizer, assim como Maria não era qualquer mulher, José não era qualquer homem. Era um homem íntegro, era um homem justo. Talvez o único capaz de assumir essa missão. Isso aqui é coisa minha, tá? Isso é coisa minha que eu estou falando agora, mas talvez o único capaz de assumir aquela missão. Foi preparado para isso. Mas, como todos os homens de Deus, Deus submeteu José à prova. Nunca se esqueça que Deus nos submete a provas. Deus submeteu Maria à prova. Deus submeteu o próprio filho à prova. Deus submeteu os profetas à prova e Deus submeteu José à prova. José, seu marido, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Veja que prova. E o que José, nessa prova, ele escolheu? Ele escolheu o silêncio. Porque o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter denunciado. Com muito amor ele poderia ter denunciado. Até porque a lei pedia isso. Então, em nome da lei, para cumprir a lei, José podia estar falando, olha gente, eu estou aqui meio que infeliz fazendo isso, mas cumprindo a lei, a minha esposa está grávida e não é de mim. Ela merece o apedrejamento, como a lei mandava. Diante da prova, José escolheu o silêncio. Resolveu abandonar Maria em segredo. Olha que lindo, gente. Ele passa pela prova em silêncio, sem entender nada, sem detratar Maria. Olha como José está dando um ensinamento de como a gente deve passar pelas nossas provas da nossa vida. Nós também tínhamos que aprender a silenciar diante da provação. E de não detratar as pessoas quando a gente está sendo provado, querendo achar culpados. Silêncio. O silêncio talvez seja uma grande
uma grande forma de passar pela provação. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. E lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Interessante, o anjo aparece depois. Por que esse anjo não aparece antes? Porque se o anjo aparece antes, avisa, vai acontecer isso. Mas não, o anjo aparece depois, porque Deus queria colocá-lo à prova. É uma prova. Então é por isso que o anjo vem depois. É como se Deus, eu quero ver como José vai agir. Gente, a prova é tipo isso. Vamos ver como ele reage. Vamos ver se ele é temente a Deus mesmo. Vamos ver se ele é justo. É por isso que Deus permite a prova. É por isso que Deus quer a prova. Porque a prova nos prova. Nos prova se amamos a Deus de verdade, se somos justos de verdade. E Deus viu que José era justo. Então, se está provado que você é justo, não, José, não tenhas medo de receber. E aí explica tudo. E aí as coisas vão ficando mais claras para Jesus. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. José entende. E o que José faz? José é obediente a Deus. José não duvida. Se você está falando, se Deus está falando que é pela ação do Espírito Santo, eu acredito. José é um homem justo, um homem obediente. E na prova, provou que ama a Deus, que de fato é justo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.